Olá, meus amigos, aqui do canal Resplandecer da Verdade. Queria desejar a vocês que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês aqui inscritos nesse canal e você também que não é inscrito e que está chegando aqui no canal, aqui através desse vídeo. Queria desejar a você também a paz de Cristo possa exceder todo o seu entendimento. Queria pedir a você que está chegando aqui no canal que não é inscrito, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário, se inscreva aqui também no canal, ative o sininho de notificação para que assim sempre que eu gravar novos vídeos, o YouTube possa notificar vocês dos novos vídeos que tenho gravado. Já tem uns dias que eu não venho aqui gravar, né, no canal, devido à correria, né, mas Deus proporcionou aqui um tempinho, né, para poder eu vir aqui falar do meu testemunho pessoal, da experiência que eu tive em falar línguas estranhas. Vocês todos viram aí, né, a capa do vídeo, né, o meu testemunho pessoal em falar línguas estranhas. É um vídeo respeitoso a todos que falam, né, línguas estranhas, que pertencem aí à igreja neopentecostal, pentecostais, um respeito a todos os sinceros filhos de Deus que estão aí fiel na luz que tem, no conhecimento que tem. Mas o testemunho que eu vou estar gravando, meu, falando para vocês aqui, da experiência que eu tive em falar línguas estranhas, quando eu comecei a falar línguas estranhas, eu estava na igreja pentecostal e eu não tinha tanto conhecimento, eu não estudava tanto as escrituras sagradas, não tinha conhecimento profundo da palavra de Deus. Eu ia nos cultos, ali orava, cantava, ali orava em línguas estranhas, pregava, mas só que eu não me aprofundava nas escrituras sagradas, eu não tinha entendimento correto das verdades bíblicas da palavra de Deus. E quando que eu comecei a falar línguas estranhas? Se isso foi em 2013 para 2014, né? Eu comecei a frequentar uma igreja, fiquei nela 3 meses, e eu lembro que ali tinha um pastor de fora, não do estado aqui do Espírito Santo, ele era de São Paulo, ele veio fazer uma programação na igreja a qual eu comecei a frequentar. E eu lembro que ele chamou todas as pessoas lá na frente, e eu lembro que ali eu começava a orar, 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 ele falava para poder orar, e ali de repente algo me tomou, comecei a falar línguas. Ali línguas que ele ensinou e falou para as pessoas que estavam ali, os que estavam frequentando essa igreja, né, que foram à frente ao pedido do pastor, e ele falou que a gente ia começar a falar a língua dos anjos. E ali eu comecei a falar em línguas. Fui e voltei para casa, não tinha conhecimento da Bíblia, estava começando a chegar na igreja, começando a conhecer da palavra, já aconteceu essa manifestação comigo, que na época eu tinha um entendimento, compreensão, que eu estava sendo batizado com o Espírito Santo. E eu lembro que fiquei 3 meses nessa igreja e depois eu não fiquei nela mais, só foi 3 meses, porque eu tinha o desejo de conhecer mais a fundo a palavra de Deus. A igreja a qual eu estava começando a caminhar era muito louvores e pouco a palavra de Deus. Eu queria aprofundar na palavra de Deus, queria estudar mais a palavra de Deus, queria uma igreja bíblica. Nisso eu passei para uma outra igreja e nessa igreja eu fiquei 2 anos. Foi 2014 e 2015 que eu fiquei nessa igreja e meado de 2016. E ali eu fiquei 2 anos ali e ali buscando aos domingos, às terças, sexta, e buscando a Deus ali, e ali eu pregava mais a palavra, né? Só que ainda algo não estava encaixando. Eu queria conhecer mais a fundo a palavra de Deus, que eu ia nos cultos, mas pouco tinha a profundidade da palavra de Deus, pouco entendia o que a palavra de Deus estava querendo dizer, não tinha o entendimento correto, a compreensão correta.
E ali fiquei 2 anos, fui levantado obreiro, primeiro obreiro ali não consagrado, né? Primeiro fui levantado como auxiliar e depois fui consagrado obreiro. E eu lembro que a vez veio um cantor, esse cantor ele veio para poder cantar no domingo, né? Na igreja eu fui no domingo pela manhã e ele cantou, ele orou, ele revelou as pessoas que estavam ali no culto, expulsou o demônio, curou. E eu lembro que eu ficava no culto, mas eu não sentia muito bem. Eu sentia algo assim que eu precisava de buscar mais. Eu lembro que ao sair do culto, né, ao despedir das pessoas que estavam ali, ele foi para a porta para despedir, e ali ele despedindo as pessoas saindo em fila. Eu lembro que ele pegou e falou comigo assim: você precisa ter um encontro com Deus. E ele pegou e falou assim: Deus quer te dar o dom da cura, o dom da revelação, o dom de expulsar demônio, o dom de falar línguas. E nisso, na minha sinceridade, com o desejo de servir a Deus e buscar a Deus, ele pegou e falou assim: você precisa ter um encontro com Deus, você vai subir monte todos os dias pela manhã durante um mês. Assim eu fiz. Todos os dias pela manhã eu subia, saía cedo de casa, 5 horas da manhã, ia para o monte aqui no sítio onde eu moro, um monte aqui bem perto aqui, e ali orava a Deus, ali tinha momentos ali da minha comunhão, ali no monte pela manhã, depois descia. Assim eu fiz durante um mês. Depois de um mês, aqui mesmo no sítio, eu fui pegar uma lenha para minha mãe colocar no fogão a lenha, né, para acender, para fazer comida. Eu lembro que eu estava subindo já o morro para poder pegar a lenha, veio uma variedade de línguas estranhas na minha mente. E ali aquela variedade de línguas estranhas na minha mente começou a falar em minha mente, e daqui a pouco eu comecei a expressar ali através da fala audivelmente. E ali aquela línguas estranhas me tomou e eu falava línguas estranhas a todo momento, falando línguas estranhas, uma língua que eu não sabia o que eu estava falando, eu não entendia, eu não tinha compreensão daquela língua. E eu falava aquele monte de línguas estranhas. E assim comecei a falar e na hora eu fiquei assustado, não sabia o que estava acontecendo. Eu desci para a casa de uma prima, que era obreira, e ali ela falou: você foi batizado com o Espírito Santo. Lá a gente orou, buscou, mas ainda eu fiquei ainda em dúvida, fiquei ainda temeroso. O que estava acontecendo comigo. Fui até o pastor da minha igreja e o pastor falou: você recebeu o batismo com o Espírito Santo. E nisso eu comecei a falar línguas estranhas. E sempre que eu orava, falava línguas estranhas, nos cultos, na oração, nos montes que eu subia. E eu lembro que uma vez o pastor me convidou para dirigir a igreja, né, que ele tinha que sair para poder estar num concílio. E eu fiquei responsável de estar ali dirigindo o culto. Eu lembro que na época a igreja estava ali com 15 pessoas e chegou uma pessoa que estava com as vistas embaçadas. E eu lembro que no momento da oração ela veio até a mim e falou que estava com as vistas embaçadas. Chegando lá, na hora que eu orei, ela ali recebeu a cura e as vistas dela clareou, ela passou a enxergar normalmente. E assim foi. E só que eu tinha uma dúvida, eu não conseguia compreender porque eu não entendia aquela língua que eu falava. Era uma língua estranha, eu não sabia o que eu estava falando. Eu falava simplesmente na oração, na pregação, mas eu não entendia aquela língua que eu falava. E eu lembro que uma vez eu comecei a estudar, né, através de um canal da televisão chamado Novo Tempo, né. Eu lembro que num sábado eu estava saindo para limpar a igreja a qual eu pertencia, o carro deu problema comigo, deu defeito. Eu voltei para casa, cheguei, minha família estava sentada na sala assistindo ao Novo Tempo. E eu fiquei na, na cozinha, só ouvindo de longe, até que eu tive o desejo de ir lá sentar no sofá para poder assistir ali a Novo Tempo. E na época era o pastor Arilton que estava fazendo ali a programação Bíblia Fácil. E ali eu sentei ali, e eu lembro que o pastor Arilton, ao fazer o apelo, né, aquele jeito dele ali
de virar para a câmera, né, com muito carinho, com muito amor, com muita sabedoria, ele fez um apelo para todos que estavam assistindo ali. E eu era um desses que estava assistindo. Ele falou: você que está nessa igreja, que está curando, que está expulsando demônio e que está fazendo várias curas, aonde que tem cura aí nessa igreja, sendo que os hospitais estão lotados? Se tivesse cura realmente, os hospitais não estariam lotados. Nisso me despertou e eu comecei a buscar mais, a saber que igreja é aquela. E naquele momento ainda não sabia que igreja é aquela que o pastor a qual estava ali fazendo a programação, que era o pastor Arilton, não sabia de que igreja ele estava a falar. E com estudar com ele ali todos os sábados às 3 horas, eu fui descobrindo que era a igreja adventista do sétimo dia. Nisso eu tive o desejo de ir buscar ali conhecer a igreja adventista do sétimo dia, que aí depois eu tive contato também com o DVD O Grande Conflito do pastor Luiz Gonçalves. E ali assisti toda aquela série, O Grande Conflito, com ele e o pastor Luiz Gonçalves sempre fazendo convite para poder ir visitar uma igreja adventista. Nisso eu fui numa quarta-feira, eu não queria nem esperar, eu corri logo, queria saber que igreja é essa, e fui na quarta-feira, ali na igreja adventista, e ali me receberam ali o diácono, né? Tinha ali também a irmã que estava presente, eles me convidaram para ir no sábado. Aí eu fui num sábado na igreja adventista, eu fiquei maravilhado com a programação, com os cultos, como que a igreja é organizada, né? Ali nos cultos, não via pedição de dinheiro, não via manifestações sobrenaturais ali e assim estranhas, né? Que a gente sabe que nós, como povo de Deus, que a palavra de Deus, a gente vê os atos sobrenaturais de Deus na palavra de Deus, Deus usando também seu servo, mas de forma bíblica, né? Eu não via essas manifestações ali de forma que eu não entendia, que eu via na igreja a qual eu pertencia, que eu não via que era bíblico aquilo. Eu tinha essa dúvida. Nisto, comecei a frequentar os sábados, né, na igreja adventista. Esse foi no ano 2016, né, agosto do ano de 2016. Comecei a frequentar na igreja adventista do sétimo dia através do canal de televisão, né, através do DVD também do pastor Luiz Gonçalves. Comecei a frequentar e fui conhecendo as verdades bíblicas. E eu lembro que um irmão da igreja a qual eu comecei a congregar, na igreja adventista, o irmão falou que ia me dar um DVD. E nisso eu fui no próximo sábado, né? Tinha ido no primeiro, fui no segundo sábado. Ele falou: você vai vir no próximo sábado? Eu falei: vou ir no próximo sábado. Aí no segundo sábado eu fui, só que no segundo sábado eu não fui, não deu para poder ir. Ele estava me esperando e me entregar o DVD e não aparecia. Aí no próximo sábado eu fui, só que ele não tinha trazido o DVD. Ele falou: no segundo sábado você não veio, eu trouxe o DVD, você não veio, não sabia que você ia vir no terceiro, acabei não trazendo DVD. Aí eu marquei certinho com ele. No próximo sábado, no quarto sábado, eu fui e ali ele trouxe um DVD para mim. O DVD Está Escrito, do pastor Ivan Saraiva. Trouxe aquele DVD para casa no sábado. Nesse meio tempo eu assisti programação com o pastor Arilton às 3 horas da tarde, que sempre ali havia programação, né, o Bíblia Fácil. E depois, logo à noite, depois que passou o pôr do sol, fui assistir o DVD Está Escrito, com o pastor Ivan Saraiva. E ali eu tive um contato com um estudo maravilhoso que o Ivan Saraiva apresentava sobre a questão do verdadeiro dom de língua. Interessante que esse irmão que me deu o DVD, ele não sabia que eu falava em línguas estranhas, porque nesse meio tempo eu ainda estava começando na igreja adventista, ainda falava línguas estranhas ainda tinha questão de revelar as pessoas, expulsar demônios. E nisso, ao estudar com o pastor Ivan, através do DVD Está Escrito, ele foi explicando de forma correta o verdadeiro dom de língua, em Atos 2. E ele foi explicando, eu fui entendendo e compreendendo que a língua a qual falavam não era a língua verdadeira a qual Deus queria me dar, a qual Deus queria para mim, né?
que não era o verdadeiro dom de língua, porque quando vamos para Atos 2, o Ivan Saraiva explicava, e quando vamos para Atos 2, a gente vê que os discípulos, quando eles receberam ali o verdadeiro dom de língua, eles falavam na língua grega, os discípulos. Então, eles não falavam na língua daquelas pessoas que estavam ali, que muitos judeus tinham saído de Jerusalém, foi para outras nações e aprenderam a falar outras línguas, né? E tinha também pessoas também de outras nações que estavam ali também em Jerusalém. Então, quando eles começaram a pregar o evangelho ali em Jerusalém, os discípulos não falavam a língua que eles falavam, estrangeira. E nisso Deus ele fez um sobrenatural na vida dos discípulos e eles começaram a falar a língua materna daquelas pessoas a qual falava não a língua dos discípulos, que o discípulo falava no grego, e ali eles começaram a falar na sua própria língua materna. E eles entendiam o que os discípulos estavam pregando, né, na sua própria língua. Então ali havia pessoas do Egito, havia pessoas ali de várias nações, e os discípulos falavam nas suas línguas, pregando o evangelho, e eles entendiam, eles compreendiam na sua própria língua materna. Então, nisso eu fui entendendo e compreendendo que o dom a qual estava em mim não era o dom verdadeiro da língua de idioma a qual Deus tinha dado para os discípulos, porque a igreja a qual eu pertencia, todos falavam língua estranha. E qual era o sentido de todos falar língua estranha se não tinha ninguém estrangeiro em nosso meio que falava uma língua diferente da qual nós falamos aqui no Brasil, que é o português? Então, qual era a necessidade de eu falar línguas estranhas, sendo que não tinha ninguém ali no nosso meio de outras nações, a não ser que todos ali pertenciam à própria nação, que é o Brasil, falando a mesma língua, o português? E a gente vê que na palavra de Deus, quando Deus ele dava um dom de língua aos seus discípulos, era para poder pregar na língua daquelas pessoas a qual não entendia suas línguas, a sua língua a qual eles estavam falando. Então, o verdadeiro dom de língua que Deus ele deu aos discípulos foi o quê? Deles pregar na língua daquelas pessoas para que elas pudessem entender a mensagem que estava sendo transmitida da palavra de Deus. E nisso eu fui compreendendo, entendendo que o dom de língua que eu achava que era o verdadeiro dom que estava em mim não era o verdadeiro dom de língua que Deus tinha derramado sobre os discípulos em Atos capítulo 2, no Pentecoste. E eu falava uma língua estranha a qual eu não entendia. E eu falava essa língua estranha na igreja para pessoas que falavam ali o português. E até a própria língua estranha que eu estava falando, as pessoas que estavam ali não entendiam aquela língua estranha também. Porque não era a língua de idioma. Porque a língua do idioma de Atos 2 era a língua a qual Deus estava dando para que eles pudessem pregar na língua daquelas pessoas que não falavam a língua dos discípulos. Então, ao Ivan Saraiva explicando, eu fui entendendo e compreendendo que eu não tinha recebido o verdadeiro dom de língua. Eu não tinha recebido o dom de língua verdadeira a qual Deus queria, a qual Deus deu em Atos capítulo 2. E eu estava falando uma língua estranha que não tinha nada a ver com a Bíblia. E nisto, o Ivan Saraiva ele fala no vídeo assim: se você recebeu essa língua, se você fala essas línguas estranhas, a qual não é bíblica, a qual não Deus deu ao discípulo, ora a Deus, vai para o seu quarto, ora a Deus. Se não for de Deus essas línguas para você, se não foi Deus que deu, Deus ele vai retirar isso de você, pede que ele tira. Nisso eu fui para o meu quarto, ali angustiado, dobrei meu joelho, orei a Deus, pedi: Senhor, se esse não é o verdadeiro dom de língua que o Senhor me deu, eu peço que o Senhor tire isso de mim. E assim orava o Senhor. E com o passar do tempo, eu já não estava falando mais aquela língua estranha a qual eu recebia, eu nem sabia o que estava a dizer ao falar aquelas línguas estranhas. E ali eu orei a Deus, Deus retirou aquelas línguas estranhas de mim. Aquele dom que eu achava que era o dom de cura, que estava orando, pessoas sendo curadas, Deus retirou também. Expulsar demônio que eu achava que estavam sendo expulsando realmente demônio, Deus retirou também.
o dom de revelar a vida das pessoas, Deus também tirou de mim. Não era o dom verdadeiro de Deus, meus queridos. E aqui com bastante carinho fala você que é evangélico, você que fala essas línguas estranhas, qual eu falava também, não é o verdadeiro dom de língua que Deus quer te dar. Porque eu achava que eu tinha recebido o verdadeiro dom de língua conforme estava na Bíblia. Mas se nós formos estudar Atos capítulo 2, meus queridos e amigos e irmãos aqui que está me assistindo, independente de qualquer denominação, se você fala essas línguas estranhas, esse não é o verdadeiro dom que Deus quer te dar. O verdadeiro dom, se for da vontade dele em te dar, é o que está em Atos 2 que os discípulos receberam. E tinha um propósito ao Deus dar esse dom a ele de falar idioma. O propósito era pregar o evangelho para outras nações, a qual eles não sabiam falar a língua dessas nações. Então, meu amigo, minha irmã, meu irmão que está aqui me assistindo, se você fala nessas línguas estranhas, esse não é o verdadeiro dom de língua. O verdadeiro dom de língua, ele tem um propósito, que é o de falar em idioma, em pregar o evangelho. Se sim é da vontade de Deus enviar você a falar outras nações, é falar na língua materna daquelas nações, a qual você não sabe falar. Esse é o dom de língua verdadeiro que Deus, ele deu aos discípulos. Então, nisto, Deus retirou aquilo de mim. Hoje eu falo português, não tive ainda o privilégio de pregar outras nações, assim, em outras línguas, porque até mesmo ainda não recebi o verdadeiro dom de língua, ainda Deus não fez essa ação milagrosa como ele fez com os discípulos, né? Ao levar eles para poder pregar o evangelho ali para aquelas nações que estavam ali em Jerusalém. Mas não sei, pode ser ainda da vontade dele um dia, talvez me capacitar de forma sobrenatural, pregar o evangelho a outras nações, falando no seu idioma materno. Mas, meus queridos que estão aqui assistindo esse vídeo, Deus ele quer te dar o verdadeiro dom de língua. Mas para isso hoje nós temos o que? Vários meios para poder o que? Estudar, se capacitar, aprender a falar o inglês, ou italiano, ou francês, ou espanhol. Nós temos a oportunidade para poder se capacitar, estudar, e se for da vontade de Deus, ele te capacitar com esse idioma. Mas se não for da vontade dele, Deus ele sabe o momento certo. Se for da vontade dele te capacitar de forma sobrenatural como discípulo, ele também há de fazer, se assim for da vontade dele. Mas o verdadeiro dom de língua é o que está em Atos 2. Os discípulos falavam em uma língua a qual eles não sabiam falar, que era do idioma daquelas nações pertenciam. Deus capacitou eles com a língua daquelas nações, eles passou a pregar na própria língua materna daquelas nações. Então, as línguas estranhas a qual falava não era as línguas a qual Paulo fala em Atos capítulo 2, a qual Paulo fala também nas suas cartas ali em Coríntios, suas epístolas. O verdadeiro dom de língua é falar idioma, é falar uma língua estrangeira a qual você não aprendeu, a qual você não sabia falar e Deus te capacitou de forma sobrenatural a falar com francês. Você não saber falar a língua materna dele, que é o francês, e Deus te capacitar de forma sobrenatural, você começar a pregar e falar com ele de forma francês. Então, quando a Bíblia fala em línguas estranhas, o que a Bíblia está querendo dizer? Ah, línguas estranhas é estranha de que maneira? Quando uma pessoa vem até mim, ela é estrangeira, vamos supor que ela fala inglês, e ela começa a falar inglês para mim, aquela língua é estranha para mim, porque eu não sei falar o inglês, então se torna uma língua estranha, porque eu não sei falar, é estranho eu falar comigo aquela língua, em inglês, ou que seja qualquer outra língua, porque ao chegar uma pessoa de outra nação e falar em outras línguas, no espanhol, no italiano, no francês, ou falar no inglês, para mim aquela língua é estranha, porque eu não conheço aquela língua. A língua é estranha ao estar a falar comigo, isso que é língua estranha. Mas a língua que eu falava, que eu recebi, era uma língua que eu não entendia, não compreendia, não era língua de nações e nem língua
momento algum, idiomas, como a Bíblia fala, mas era uma língua estranha, algo que eu comecei a falar estranha, nem eu entendia, não era uma língua materna, não sabia que língua era aquela. Então, Deus ele me deu entendimento e a compreensão através do programa que o pastor Ivan Sará apresentar no Novo Tempo, o DVD está escrito, eu tive um entendimento correto que aquela língua que eu estava falando não era a língua a qual Deus ele quer conceder, se for da vontade dele, os seus filhos, seus ministros a pregar naquela língua, no idioma. E ali eu orei a Deus, como Ivan Saraiva me instruiu, fui para o meu quarto, derramei-se a presença do Senhor, pedi para que Deus tirasse aquelas manifestações que eu falava de línguas estranhas, e se for da vontade dele me conceder o verdadeiro dom de língua, ele me concederia. Eu falo português, mas se for da vontade de Deus um dia falar outras línguas em idioma, conforme está em Atos 2, de outras nações, assim será da vontade dele. Então, Deus ele me trouxe a compreensão verdadeira de Atos 2, que a língua a qual eles falavam era a língua de outras nações, não a língua entendível, que não entendia, uma língua estranha, uma língua que não tem fundamento algum biblicamente, porque eu queria convidar vocês, meus queridos, a vir aqui em Atos capítulo 2, eu queria ler com vocês o momento que os discípulos eles foram capacitados a falar em idiomas às outras nações. E eu queria ler para vocês poderem entender, compreender que a língua que eles receberam foi uma língua em falar em idiomas de outras nações a quais não sabia falar. Eu queria ler com vocês Atos capítulo 2, o verso 1 até o verso 11. Fala assim: ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Esse é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo. Quando fala línguas de fogo, era o zelo que eles tinham. Porque há uma compreensão no meio evangélico que ao falar língua de fogo, é a pessoa sapatear, pular, ele é fogo puro, ele está falando língua de fogo. Não, a compreensão incorreta do texto. Porque o verso nos fala que eles falavam em língua como de fogo porque eles tinham zelo. Língua como de fogo, que eles eram zelosos, a quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outra língua, segundo o Espírito concedia que falasse. Então eles receberam ali o Espírito Santo, foram batizados e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia. E eles estavam morando aonde, os discípulos? Em Jerusalém. Judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Então, havia judeus vindo de todas as outras nações, piedosos, para Jerusalém. E esses judeus, eles falavam outras línguas. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluía a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um ouvia falar a sua própria língua. Então, os discípulos eles falavam na própria língua daqueles discípulos que vinham de outras nações, na sua própria língua materna. Vamos para o verso de número 6. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluía a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Né? Já li o verso 6, verso 7. Estava atônito e se admirava, dizendo, verso 7 ainda, veja, não são galileus todos esses aí que estão falando? Ou seja, eles falavam na língua grega, né? Os discípulos. Então eles ficaram maravilhados em ver eles falar na língua daqueles judeus que estavam vindo de outras nações. E eles falavam o quê? Na sua língua, na sua própria língua materna, como está no verso 8. Somos partos, medos e lamitas, e os naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capodácia e ponto da Ásia. Havia judeus de várias nações ali, da Frígia, da Panfilha e do Egito, e das regiões da Líbia, das imediações das Cirenes e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, crentes e árabes, como ouvimos falar sobre a grandeza de Deus em nossa própria língua. Então eles ouviam
os discípulos pregar para eles a palavra de Deus, as grandezas de Deus, que os discípulos estavam pregando na sua própria língua materna, a qual eles falavam. E ali havia judeus de várias nações. Esse é o verdadeiro dom de língua, é falar idioma de outras nações, a qual eu não sei falar, e Deus me capacita de forma sobrenatural a falar o idioma de outras nações e assim pregar a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro dom de língua. Então queria, com muito carinho, através do meu testemunho, minha querida irmã, que talvez fala em línguas estranhas, meu querido irmão, meu querido jovem, Deus, ele concedeu aos discípulos em Atos 2 a línguas de outras nações, falar o idioma de outras nações. Pense, se realmente a língua a qual você está falando é de Atos 2, por que falar uma língua dessa, a qual, aonde nós vivemos, todos falamos a mesma língua, o mesmo português? Qual o propósito dessa língua? Se não está sendo pregar para falar em outras nações esse idioma. O verdadeiro dom de língua em Atos 2 foi dado para os discípulos pregar para outras nações para que elas pudessem entender na sua própria língua as grandezas de Deus. Então esse é o verdadeiro dom de língua. Pregar para uma outra pessoa a qual não fala a minha língua, português ou que fala francês, e Deus me capacitar com francês e eu pregar para ela em francês para que ela possa entender a mensagem que eu estou transmitindo para ela em francês na sua própria língua materna, para que ela possa entender a palavra de Deus. Então, se você é sincera, se você realmente quer fazer a vontade de Deus, ore a Deus. Se essas línguas a qual você está falando é a língua que Deus concedeu, é o idioma que Deus concedeu em Atos 2, eu creio que não é, porque em Atos 2 Deus deu o idioma. Deus ele vai te dar a compreensão, o entendimento que eu tive na palavra dele, que as línguas estranhas a qual eu estava a falar não é de Atos capítulo 2, a qual os discípulos receberam, que era falar em idioma. Deus ele tem o verdadeiro dom de língua. Em falar em idioma, Deus ele tem o verdadeiro dom da cura que dá aos seus discípulos, o dom de expulsar os demônios, o dom de visão, de revelação, qual ele deu ali Daniel, deu aos discípulos. Mas Satanás ele trabalha com a contrafação. Ele também ele dá aos seus profetas o falso, ele dá também o dom de falar em línguas, mas não a língua bíblica, de expulsar demônio não bíblico, da cura, mas não bíblico, falsa cura. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, estude a palavra de Deus, busque estudar a palavra de Deus, que Deus vai te dar a compreensão correta do verdadeiro dom a qual Ele quer te dar. Se você é sincero, se você é sincera, busque estudar de forma profunda a palavra de Deus e Deus vai te dar a compreensão que a língua a qual você está a falar não é a língua a qual Ele concedeu aos discípulos, que era falar em idioma. Eu passei por essa experiência. Eu falava uma língua a qual não entendia. Eu também expulsava demônios, revelava pessoas, curava, mas não era o verdadeiro dom, meu querido irmão, minha querida irmã, porque se fosse o verdadeiro dom a qual Deus ele estava querendo me dar, eu não ia dobrar o meu joelho e orar a Ele, Ele ia tirar esses dons de mim, porque não é o verdadeiro. Mas Deus ele quer nos conceder o verdadeiro dom de língua, o verdadeiro dom da cura, o verdadeiro dom de expulsar o demônio, o verdadeiro dom, se assim for da vontade dele. Mas se não for da vontade dele, ele vai conceder o dom a qual ele deseja, para que assim a sua obra possa ser concluída. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, estude Atos 2 com sinceridade, com oração, e você vai ter a compreensão que os discípulos eles falaram em línguas estrangeiras, em línguas, em idioma, e não numa língua estranha que ninguém entende, ninguém compreende, que não é uma língua materna, é uma língua estranha e não bíblica.
Deus ele quer te dar o verdadeiro dom, se assim for da vontade dele, de língua, falar em idiomas. Deus quer te dar o verdadeiro dom da cura, mas para isso você precisa entender, compreender na palavra dele, que se você está falando uma língua a qual não é bíblica, se você está curando a qual não é uma cura bíblica, você precisa se arrepender, se converter e buscar a Deus de forma correta e viver a palavra dele da forma a qual ele ensina. O verdadeiro dom a qual ele quer conceder aos seus discípulos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu passei por essa experiência e eu estou falando para você que eu não entendia também. Eu estava na minha sinceridade, eu não tinha entendimento correto da palavra de Deus, do verdadeiro dom, mas só que Deus, ele mostrou para mim na sua escritura sagrada que aquele dom qual eu tinha, e através também dos seus pastores, que aquele dom qual eu tinha recebido não era o dom verdadeiro da palavra de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus possa te abençoar e que você possa buscar com sinceridade. Deus também há de revelar para você o verdadeiro dom na palavra dele, que ele concedeu aos discípulos, que ele concede hoje também aos seus servos, que é o verdadeiro dom de língua e falar em idiomas. Então, que Deus possa te abençoar e que você possa entender de forma correta o que está em Atos capítulo 2. Que Deus abençoe a todos vocês. Se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo para que possa chegar a mais pessoas, que mais pessoas possam ouvir da minha experiência, a qual tive, para que elas possam também entender, se elas também têm essa experiência, tiveram, estão tendo, em falar as línguas a qual eu também falava, que elas possam entender, compreender que essas línguas não é as línguas que Deus concedeu ali aos discípulos, concedeu a Paulo também, aos discípulos que estavam ali em Atos capítulo 2. Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem todos na paz de Cristo.